Fala, povo, beleza? Saudade de vocês. Faz tempo que a gente não grava aqui, né? Tem umas 3 semanas. Umas 3 semanas que a gente não grava. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que já tem algumas vezes a gente já tentou marcar esse bate-papo aqui. E por alguns motivos acabava que não dava certo. Mas hoje eu tô com ele aqui. Alan Dias, ele que é. Prazerzão, né? Eu tava brincando aqui com ele, queria dizer que ele que é muso fitness. Mas ele que é diácono, empreendedor, líder de célula, musicista, cantor. O cara é cheio de atribuições aí e leva isso para o reino de Deus e fazendo aí uma geração forte de jovens firmados, né, na fé, através das ministrações aí desse cara que eu ainda peguei, acho que umas duas dele lá no Connect, eu acho, foi um culto de quarta, não lembro. Mas é um cara de muito conteúdo que eu já queria trazer ele pra cá e agora vocês vão poder desfrutar um pouquinho também e receber de tudo que ele tem pra agregar, né, na vida de cada um de vocês. Mas é isso. Alan, véi, é um prazer ter você aqui, né? A gente já vinha conversando e eu tenho um pouco de curiosidade sobre tudo assim com relação à tua vida. Você é um cara novo, e aí a gente faz bastante coisa, né, na sua vida profissional, até na vida eclesiástica também, ministerial dentro da igreja. E isso traz assim inspiração pra gente que somos jovens também, mas por muitas vezes desperdiçamos nosso tempo fazendo outras coisas. E aí quando a gente vem cair na real e ver que se Jesus é o único caminho, a gente, poxa, podia ter dedicado Feito antes, né? feito antes. Mas me conta um pouquinho da tua história, como é que tu chegou até. Como foi o teu processo, assim, né? De conversa. Tu já passou por Desde algum processo de novinho. conversão? Já, desde novinho. Primeiramente, né? Quero agradecer a oportunidade ao Luiz, me chamar de Luiz, né? Lulinha é. E assim, eu tô muito grato, né? A Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? A gente já vinha conversando pra gente ter esse bate-papo, pra gente É sentar, verdade. conversar um pouco. Mas a correria do dia a dia, do trabalho, né? Até a obra também, né? As células sempre. Não é que seja um impedimento, né? Mas adiou um Compromisso, pouco, né? mas tudo há um tempo determinado, né, Lulinha? Então, estou muito feliz, de verdade, de estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, com os irmãos que estão nos assistindo, para vocês aqui também do estúdio, né? Um pouco da nossa trajetória. E também tem alguns temas que o Lulinha preparou ali para a Tava gente conversando. conversar, né? A gente vinha conversando, pra vocês que não fazem parte do. Como é que chama? Por trás das cortinas, dos bastidores. Bastidores. Vocês que não fazem parte dos bastidores, a gente vinha conversando sobre jovens ousados, posicionados. Ousadia. E o Alan é uma pessoa que pode falar disso com propriedade e eu quero entender também um pouco mais dessa jornada, porque desde eu frequento a Betel, congrego na Betel desde 2021, mais ou menos. E aí eu já via já o Alan sempre tocando, ministrando, já com célula também, né? Aham. Trabalhando nos eventos, nos congressos. E aí, me conta aí, Alan, um pouquinho como foi que tu se inseriu nesse. Como foi o teu processo de Aham. conversão? Lulinha, lá no início, né? Como você fez a primeira pergunta lá, acabei não respondendo, mas eu me converti ainda muito jovem, né? Lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1998. Caramba. Diga aí. Com 8 anos de idade, eu recebi um convite de um colega num colégio, estudar no Fernandina na Malta, de segunda série. Eu fazia. E o cara disse: rapaz, ó, tem um clube de desbravador. Eu já Lembra fiz aqueles também. escoteirozinhos que usam um lenço? Eu já Pronto, fiz, eu já aquilo ali. fiz. Aquilo ali foi Eu era do Felinos. daqui do tamanho. Era embate ali, era. Então eu fui da Adventista e fui atraído pelo Clube dos Bravadores ali, né? Que era o Pássaro Dourado na época ali. O pessoal da Adventista ali atrás do América Esporte Clube ali e tal, na infância. E ali foi o meu primeiro contato, né, com Cristo ali, né? Eu nasci em berço católico,
E quando foi com 8 anos, eu me converti, né? Fui lá para a igreja, comecei a visitar ali e fiquei apaixonado, né? Por viver aquilo ali, um algo novo, né? E comecei com 8 anos, quando foi com 12 anos, 2002, eu me afastei, né? Adolescente sabe que é uma fase muito crítica e a gente começa a se descobrir, a gente começa a degustar de alguns pratos e tal, enfim. E foi quando eu me afastei da presença do Senhor. Eu gostei dessa expressão aí, né? Degustar de alguns pratos. E a gente começou a degustar de fato de outros alimentos. E quando foi em 2008 foi quando eu retornei para a igreja, já com 18 anos já. Né? E eu já cansado, né, desse mundo das coisas terrenas. Eu falei, rapaz, eu tenho que... Ou seja, dos 12, no caso, dos 12 aos 18 você ficou fora. Eu fiquei fora ali. Foi quando eu tocava em banda de forró, quando eu tocava em banda fanfarra e toda essa loucura que a gente vê aí no dia a dia. E quando foi com 18 anos, eu voltei para a igreja, aí já na Assembleia de Deus, não era mais adventista, aí voltei para a Assembleia de Deus, pronto, eu fiquei dos 18 até os 25, acho, na Assembleia. Não, 27, que foi quando eu fui para Betel, né, para o Ministério Betel. Só que na Assembleia a gente começou a desenvolver um pouco o chamado, né? Foi quando eu comecei com o Ministério do Louvor. Eu tinha uma banda chamada Alvorada, né? Essa banda aí, o meu irmão. Acho que eu já ouvi falar. A gente tocava bastante nas igrejas. Era o Rodolfo, o Wagner, o Baixinho Pó. Não sei se tu lembra. Do Pó que joga bola também. O nome é assim, tocava bateria, era uma benção a gente tocava nas consagrações sábado de manhã, era uma benção. De manhã. Era muito bom, algo... a consagração. Aí nessa época da Assembleia de Deus, foi quando eu comecei a caminhar ali no ministério, né? Quando eu comecei a desenvolver o meu ministério, né? Até quando eu ouvi a voz do Senhor, que eu vinha perguntando, Senhor, quando chegar, eu confuso de algumas situações, quando chegar o meu tempo, Senhor, fala que eu... Foi quando eu mostrei o Ministério Betel M12, a qual me apaixonei, e tô até hoje. E aconteceram várias coisas ali que daqui a pouco a gente vai... E aí tem essa... Deixa eu antes de entrar, eu esqueci completamente de agradecer aos patrocinadores, um absurdo. Por favor. Quero agradecer aqui ao meu amigo Fabrício da Óticas Monte, a Juliana Meligona, Storymaker, em nome de Blackbird, e a Zil da Costura Zil, tá fazendo um fardamento bacana aí pra gente. Inclusive, a gente já vai inaugurar ele no Jump. Vamos inaugurar um fardamento aí no Jump. A gente vai fazer uma cobertura do Jump, entrevistar algumas pessoas. A Alan vai estar lá também. Coisa boa. Vai dar uma luzinha lá. Mas voltando. Tá. Não posso deixar de agradecer o Raí, né, velho? Raí que dá um apoio da gente, dá um apoio danado a gente aqui do estúdio. E voltando ao foco agora sobre essa mudança de Assembleia para o M12. Eu também fui de berço assembleano, né? Assembleano. Tem algumas coisinhas que eu sinto falta. Inclusive, eu acho que eu não sei se todas as igrejas do M12 são assim, mas eu gosto de coral, cara. Os corais de jovem, departamento, meu irmão. Eu acho muito massa. Eu sou apaixonado, né? Eu às vezes podia botar lá. Inclusive, se tivesse aqueles coral bem bonitinho que faz divisão de voz e tal. Eu me colocaria à disposição para participar. Né? Lembrando que quando eu casei, né? Em 2012. Quando eu casei em 2012, a gente saiu do departamento jovem e fomos cantar no coral. E lá o pessoal da terceira idade e a gente ali no meio e tal. Porque na Assembleia é assim, né? Você casa, você tem que vir, né? Você agora é senhor e senhora. Senhor e senhora. Negócio de... Mas é muito bom, sou apaixonado por isso. Mas é isso. Alan, a gente vinha conversando sobre o tema jovens ousados, né? E aí, como é que tu consegue trazer, assim, uma característica de um jovem ousado? Como é que um jovem, ele hoje
usa assim da própria criatividade para fazer algo diferente? O que é que tu tem para mostrar de experiência própria e até de discípulos, assim, para levar, né, a palavra para os outros lugares? E aí conta um pouquinho das experiências também. Mas eu sempre fui um jovem ousado, assim, né? A gente conversando sobre essa questão dos temas, e a gente sempre... Eu sempre fui dessa linha de ousadia, assim, né? Sabe como é? Um cara que veio da Assembleia de Deus, né? Até na parte eclesiástica, ele é algo mais ousado, ele é um cara que vai, que tá ali sempre em cima. E assim, como eu cresci ali, e como eu falei anteriormente, quando eu desenvolvi o meu ministério, né? Foi justamente o início na Assembleia, quando a gente foi separado do líder de jovens, no caso eram os adolescentes, a fase mais crítica. Agora imagina, um casal de jovens cuidando de adolescentes. Então, ali já era um desafio muito grande, mas a gente precisava usar. Então, a gente chegou a um nível lá na Assembleia de Deus que a gente tinha uma juventude de adolescentes, eu estou falando nem de jovens, entre 12 a 16 anos. De 12 a 16, nós tínhamos quase 70 jovens, adolescentes, né? Ali nessa fase crítica ali. Só que a gente fazia muita coisa para justamente fixar eles na igreja, né? Consolidá-los eles na igreja ali, no ministério, no chamado deles. Sim. Tanto que a festa do departamento de adolescente era algo que, para os olhos de muitos, era quase impossível. Só que eu falava, não, eu quero trazer bandas de fora, eu quero trazer cantores de fora, eu quero fazer uma super festa. E até eles não acreditavam. Eu digo, não, mas a gente precisa fazer algo a mais com que a gente potencialize isso que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Eu estava até falando com meus discípulos, eu falava, não adianta você ser uma flecha e não ser lançado. E muitas das vezes nós gostamos de ser colocado na aljava, ao invés da lança. Do arco, né? Ao invés do arco. Eu falei para ele, chegou o momento de nós sairmos da aljava e ser colocado no arco para ser lançados. Mas o nosso comodismo tá legal, a gente na aljava. E isso é muito forte, porque eu nunca, como é que eu posso dizer? Eu nunca me contentei em ser apenas uma flecha guardada. Aí eu falo até para os meus discípulos, eu digo, aqueles que estão chegando, eu sempre faço a pergunta, você quer ser o quê? Porque eu não sou líder de discípulos, eu sou líder de líderes. Porque foi um legado que foi colocado sobre a minha vida, que foi derramado sobre a minha vida, dos meus líderes, apóstolo Márcio, pastor Tyron, né? De ser líder de líderes. Então até hoje, toda a minha geração, todos têm perfil de líderes. É justamente por ser usados, né? Por não fazer a mesma coisa, por não se acomodar naquilo que está, né? A gente sempre procura algo a mais. E isso é muito importante, né? Isso é muito forte assim, no reino. Né? Tu tá falando um pouco dos discípulos, né? Da sua geração, da sua célula. Conta um pouco da importância assim, das células, né? Conta um pouco da importância da célula e... Seria até importante, seria até bom aqui que você trouxesse alguma experiência, assim, poxa, de acompanhamento mesmo, velho. O cara chegou assim, a gente acompanhou, sabe? Sim. Tem várias, né? E assim, quando eu saí do ministério da Assembleia de Deus e eu conheci o M12, eu me apaixonei, né? Porque a primeira célula foi Jesus Cristo, quando separou os seus 12 ali. E ele falou, ó, vai chegar um momento que eu vou à cruz, eu vou morrer, mas eu vou dar autoridade sobre vocês para que vocês expulsem demônios, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e tal. Isso. Então foi derramado algo sobre nós para que a gente propagasse aquilo que ele tinha deixado, né? Que era o seu evangelho. E quando eu entendi isso, eu digo, então está sobre mim, meu irmão, a continuidade daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deixou aqui na terra como um legado, que é o seu evangelho, a palavra de vida, de salvação. Então, peraí. Não pode ficar só em mim. Eu recebi aquela palavra, eu fui transformado naquela palavra, mas eu tive que derramar, né? Aí foi quando eu entendi a importância da célula. Sim. E foi quando eu comecei a, tipo assim, algo desenfreado. Eu até tenho um sonho. Vocês as meninas que já sabem também, que já fizeram, né, o encontro com Deus. Eu cheguei para meus discípulos um certo dia, no meu discipulado, e eu cheguei para eles assim com a voz determinante. Eu falei assim, se preparem para daqui a um tempo vocês não mais participar do encontro com Deus da igreja. Eles olharam para mim e ficaram meio assim. Eu disse, vai chegar um tempo que não vai ter, que vocês não vão participar do encontro na igreja, porque eles estão doidos para participar do encontro, assim, no caso, trabalhar, né?
Eles são loucos porque eles estão na escola de líderes, estão naquele processo de consolidação ali, estão sendo formados líderes para daqui a pouco serem enviados. Eu falei para ele, mas vai chegar um tempo que vocês não vão trabalhar no encontro com Deus. Ele, meu líder, eu tô ansiando isso, meu irmão. Há muitos anos eu tô nesse processo, daqui a pouco acaba, eu quero trabalhar no encontro. Eu digo, mas não vai, filho, trabalhar no encontro da igreja. Eles olharam para mim, mas por quê? Eu digo, porque vai chegar um tempo que vocês vão trabalhar no encontro da nossa própria célula. Eles olharam para mim, como assim? Eu digo, meu irmão, vocês vão ganhar tanta alma, velho. A igreja não vai comportar, fazer um encontro geral. Vai chegar um tempo que a nossa geração vai fazer um encontro só nosso. Como a galera da célula do Douglas vai fazer um encontro só da galera do Douglas, a galera do Cris vai fazer um encontro só da galera do Cris, o pastor Tário vai fazer um encontro só. Então nós temos que chegar nesse nível. E uma forma de ganhar essa quantidade de almas é um próprio exemplo de vida, né? Isso. E aí é onde aquela minha pergunta anterior, ela encaixa aí novamente. No caso, conta pra gente, assim, experiências que tu tem acompanhado desses anos todos e tal, da galera que chega, como tá hoje. Um exemplo prático é o Maciel, né? Não sei se você conheceu o Maciel Tarto. O Maciel Tarto, eu vou dar o exemplo dele, porque do exemplo dele existe outra vertente aí, que é muito interessante e é poderoso, assim. É a prova viva de que Deus, ele faz acontecer mais do que a gente imagina, assim, algo surreal. O que foi que aconteceu? Eu conheço o Maciel desde a infância. E você cantava, né? Sim, a gente cantava junto. Ele tocou na minha banda quando eu tinha, naquela época que eu me desviei, eu montei uma banda de swingueira e tal. Ele tocava cavaquinho na minha banda. A gente cresceu junto desde a infância, mesmo na mesma rua, a gente morava junto ali. E quando chegou um tempo, eu disse, vou evangelizar o Maciel. Comecei a evangelizar ele ainda tocando no mundo, e ele veio e começou a frequentar a minha célula. A gente começou a trabalhar na vida dele e tal. Comecei a introduzir o evangelho de Cristo nele, começou ali a trabalhar. Marcel fez um encontro com Deus. Mas até então ainda tinha que cumprir algumas agendas. Ele tinha que cumprir algumas agendas. E a gente foi trabalhando na vida do Maciel. Chegou um tempo que teve um cara que se levantou, um colega nosso. Esse colega nosso disse assim pra mim, não na frente dele, mas disse pra mim, falou bem assim, Alan, mas o Maciel, eu sei porque ele tá na tua célula. Falei, por que, varão? Ele disse, porque ele quer alguma coisa. Ali eu já conheço. Poxa, daqui a pouco ele sai, meu irmão. Por mim, ele tá aperreado com alguma situação e ele tá ali, daqui a pouco ele vai deixar tudo aí, tu vai ver. Eu digo, vamos ver. Orando, tal, jejuando e buscando e crescendo juntos. Eu aprendendo com ele aprendendo comigo e nós crescemos juntos e tal. E Maciel fez um encontro, fez escola de líderes, se formou líder. Eu enviei ele. Hoje ele tem uma célula. Discípulos dele já estão indo para o encontro. Vai ter um discípulo dele agora que vai entrar na escola de líderes. Ou seja, o Maciel, ele é a minha primeira geração, mas dele já está saindo a minha segunda geração. Você entende? Sim. E o que é que acontece? O cara que falou isso fez um encontro com Deus. E hoje é discípulo do Maciel. Velho, não tem explicação. Isso é coisa de Deus. Agora, o que é isso? Ousadia. Mesmo ousadia que estava em mim foi derramado sobre a vida do Maciel. E hoje o Maciel está cumprindo o ID, meu irmão. E eu me vejo neles. Sim. Isso eu tô falando de uma parte, entre outros também, de casamento destruído, e a gente começar ali a trabalhar na célula, e a gente começar a trazer eles pro nosso mundo, a gente começar usuários de droga, ex-traficantes, alcoólatras, e a gente começar a trabalhar na vida deles, transformar. Você pode ver, a gente posta uma foto da célula, eu acho que da igreja tem 4 ou 5, já é tudo a galera louca mesmo, assim. E nós temos abraçado aí, temos com essa estratégia, né, de célula, transformar a vida deles, né? Que isso é o mais importante. Ô, Alan, e assim, tem algum exemplo bíblico que te inspira, assim, a ser esse tipo de jovem e tal? Com certeza. Rapaz, pronto, o próprio... Estava até meditando, né? Que são palavras que a gente ministra tanto assim. Mas a cada manhã ela se renova e me ministra assim. Eu fico ministrado com ela, muito, muito forte. Até o pré-encontro mesmo. Tem algumas palavras do pré-encontro que eu acho poderoso.
né? Como a história de Zaqueu mesmo. Se você for analisar a história de Zaqueu, tem algo peculiar ali. Tem algo poderoso naquele contexto de Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus ali, que eu fico extasiado, assim. Por quê? Zaqueu, ele tinha tudo. Ele era o chefe dos publicanos, né? Ele era um cara rico, né? Porém, creio que faltava algo nele, assim. Ele tinha tudo. É o que subiu na árvore. O que subiu na árvore, o anão lá. Lá diz que ele era de baixa estatura. E ele ouvia o que Jesus ia pregar. Porque sempre quando Jesus pregava, no ministério de Jesus ali, dos 3 anos e meio, era natural que uma multidão sempre o seguia ali. Sim. Só que Zaqueu, ele tinha uma limitação, que ele era anão. Ou seja, quando ele chega perante aquela multidão, ele teve que ser ousado, ele teve que usar uma estratégia. Que estratégia foi essa? Ele teve que subir. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, via a estratégia. Que estratégia foi aquela? Ele subiu na árvore. Quando ele sobe na árvore, a palavra já começa a mexer comigo. Por quê? Todos estavam com Jesus em um plano natural. Zaqueu, ele excede, né? Ele transcende, ou seja, ele sobe e agora ele se posta no sobrenatural. E naquele momento, se você for olhar e se você for folhear a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você vai ver que é a única passagem que Jesus se oferece para ir para casa de alguém. O cara foi tão ousado, meu irmão. O cara tava tão, assim, ele foi, a atitude dele, olha que Zaqueu não gritou, ele só subiu. Só que o interessante é que ele subiu acima de todos, ou seja, ele estava mais alto do que todo mundo, ele estava no sobrenatural. O que eu entendo é que, para que a gente chame a atenção de Jesus, nós precisamos fazer aquilo que ninguém faz. E uma coisa interessante é que, para que a gente chame a atenção de Jesus a certo ponto, que ele se convide a estar conosco, é necessário que a gente suba no sobrenatural, meu irmão. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Eu fico impactado com isso. Aí Jesus falou, Zaqueu, ou seja, não foi ele que chamou a atenção de Jesus. Aliás, não foi ele que gritou querendo clamar a atenção de Jesus. Ele chegou e falou, Zaqueu, parou, gente. Aqui. Todo mundo parou. Ele, Zaqueu, ainda hoje, eu quero ter contigo na tua casa. Se ofereceu, irmão. Vai na casa de Zaqueu. E era um publicano, um cara que era odiado por muitos, cobrador de impostos. Publicano. Mateus também era publicano ou não? Era cobrador de impostos também. Né? E quando chega lá, aí teve uma segunda parte que aí destruiu. Aí o coração de Jesus, assim, sabe? Quando ele chega lá, ele disse, Jesus, eu não quero te pedir nada. Eu só vim me arrepender. Tudo que eu fiz de ruim é que todas a minha riqueza eu quero dar aos pobres. E se algum momento desse percurso meu eu lesei alguém, se eu fiz algo de ruim, eu quero dar 3 vezes mais para aquela pessoa. Ele estava perante Jesus, meu irmão. Ele poderia pedir tudo, que Jesus curasse a vida dele. Não, ele só se arrependeu. Você ser confrontado a tal ponto de você... Se eu prejudiquei alguém, eu não vou só devolver, eu vou dar 3 vezes mais. Ou seja, ousadia, meu irmão. O cara foi ousado naquele momento de não pedir nada. Ele apenas se arrependeu. É isso. Né? E é isso que... E tem outros também, como aqueles 4 amigos, um exemplo. Sim. Os 4 amigos e o paralítico. O cara subindo no telhado. Destelhar a casa do cara. Você sabe que os caras atrapalharam a reunião de Jesus, meu irmão. Imagina os caras atrapalhar uma reunião. Eu gosto de ver assim, que quando os caras chegaram lá, chamaram o paralítico. Vamos ali, pô, a gente vai levar tu, que não sei o que. Primeiro, o cara não andava. O cara não tinha perspectiva de chegar perto de Jesus. O cara era um paralítico. Aí os caras disseram, não, pô, mas a gente vai levar você. Ou seja, existiam 4 amigos ousados, velho, que levou o cara para perto de Jesus. E quando ele vai, quando chega naquela casa, a palavra revela que tinha tanta gente que não cabia em nenhum lugar, meu irmão. Mas sempre no meio dos caras ousados tem um mais louco, né? Os caras dizem, oxi, peraí, pô, vou jogar ele pelo teto. Eu imagino que um botando o pé nas costas do outro, cadê? Pega aí a rede. Os caras botaram a rede, o outro já puxou. Jesus lá pregando, daqui a pouco o barulho. O que é isso que aconteceu? Daqui a pouco a telha se afastando. Os caras, o que tá acontecendo? Atrapalharam, meu irmão. Os caras pararam a ministração de Jesus. E aí Jesus, próprio Deus, os caras, não, a gente vai resolver isso agora. Jesus, calma. Calma aí. Daqui a pouco os caras imaginam o rostinho dos caras lá no telhado. Mestre, só um minuto.
Daqui a pouco começa a descer aquele paralítico lá. E tem uma parte que é essa parte que é o que me pega agora. Jesus olhando para eles, falou bem assim, a fé deles te curou, te salvou. Não foi a fé do paralítico, irmão. Foi a fé dos caras malucos, velho. Entendeu? Então... Foi a ousadia dos caras mesmo que salvou a vida do amigo. Então eu sou esse cara maluco que chama a atenção de Jesus de alguma forma para curar a vida de outros. Bom, agora, ser ousado também atrai crítica, né? Muitas das vezes é. Crítica, às vezes, da família, às vezes da própria igreja. Às vezes você faz você quer tomar uma atitude, de repente numa igreja que ela é mais tradicional, e aí não é bem visto. Já passou por alguma dessas? Já, até dentro da igreja mesmo, a gente já sofreu algumas críticas. Tem uma coisa interessante que teve o último... É até polêmico isso, né? Até a Juliana com sua cabeça. Mas tem uma coisa interessante que o último Fruto Fiel, os meninos levaram um bombo, um estarol, começaram a fazer um barulho dentro da igreja, meu irmão. Eu vi uma galera se incomodar com aquilo. Os caras eram da banda fanfarra, irmão. Quando você pega o contexto, né? Os caras tocavam na banda fanfarra. Hoje os caras estão na igreja batendo no mesmo bombo que um tempo atrás tocava na fanfarra. E a galera não entende, meu irmão. Aquilo não é pra mim, não. Os caras tocando e dizendo assim, bicho, eu quero servir, véio. Como é que eu faço? É pra tocar o bombo? Toca o bombo pra gente fazer barulho, que é a nossa geração tal. A gente vai sujar a igreja. A galera preocupada que ia sujar os bancos, véio, a igreja com papelzinho picado. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes nós perdemos de consolidar algo por causa da crítica. Por que aconteceu isso lá no Zaqueu? Porque quando Jesus se ofereceu para ir na casa dele, os caras falaram, mas tu vai pra casa daquele caba, vai pra casa daquele cara ali. Aquele caba sem vergonha, desculpa a expressão, mas aquele cara sem vergonha. É isso mesmo. Vai fazer o quê, Jesus? Ele é um cobrador de impostos. Oxe, aquele não vá não, Alan, vá, oxe, aquele cara da... Homem, daqui a pouco ele mostra as unhas, meu irmão. Sabe? Aí eu cheguei, aí eu disse, e a galera assim, algumas pessoas incomodadas, assim, eu sorria, digo, a galera entendesse, velho. E não é pra eles, né, velho? Tão difícil, meu irmão, trazer um pra cá, e quando você traz uma geração, muitas das vezes, sabe? Mas Deus som dos corações, sabe, né? Sim. E hoje eles estão bem lá, os meninos estão lá, até levaram o bombo, que não era dele, foram-se embora, sei onde é que tá o bombo, nem tá. Porque, tipo, às vezes você olha assim, meu irmão, eu não sei fazer outra coisa, né? Não sei fazer, tipo, no caso de um cara desse que toca tarol. Não sei fazer outra coisa, sei tocar tarol, o que é que eu posso fazer? Aí E vai tinha no um- momento não, e desse, o tinha cara um vai lá que- e traga. Não, deixa eu lhe dizer, o do primeiro Fruto Fiel que teve, eu não vou falar nem de outras situações, eu tô falando de casa mesmo. Teve uma situação que depois desse dia foi proibido dentro da igreja lá. E o que foi? Eu achei que foi muito arretado, assim, os meninos. Teve uma turma de um discípulo meu que era de torcida organizada. Os caras malucos, você sabe o negócio de torcida organizada, do CRB, os caras eram... Aí a gente foi lá, ganhou os caras fizeram encontro com Deus. Eu disse, vai ter um Fruto Fiel, que os caras deixa comigo, meu líder, o primeiro que teve, meu Jesus Cristo. Eu disse, vocês vão fazer o quê? Não, deixa comigo que a gente vai fazer. Qual é a cor? Eu digo, laranja. Tá certo, bora. Aí só vi os caras lá, tal, falando no grupo e eu deixando, porque assim, chega uma hora que eu deixo eles fazerem, né? Eu digo, vai, deixa lá, deixa eles... Criarem, né? Porque o líder, ele não é aquele que sempre faz, né? Ele dá um empurrão e tira. Não, deixa os caras aí agora, pá. E daqui a pouco aí eles compraram um negócio, ó, líder. Quando for na hora da gente, eu digo, meu amigo, é muito rápido. Às vezes chama uma geração, chama a outra, não dá tempo não. Aí quando chegou, eu fui lá perguntar, qual vai ser a da gente aí? Porque o menino quer fazer alguma coisa. Eu nervoso e feliz, né? Porque os caras iam fazer alguma coisa e nervoso. Eu digo, o que é que esse menino não fazer? Aí quando chamou a geração da gente, aí ligaram uns pistolão lá fora da igreja. Meu irmão, começaram a explodir tudo. Eu digo, aí daqui a pouco ligaram o sinalizador dentro da igreja. Aquela fumaceira laranja, meu irmão. Os caras começaram a pular com o sinalizador. Nesse dia eu tô rindo de nervoso, de verdade. Nesse dia, tava o apóstolo Robson, né? Que é o líder regional, né, do Nordeste.
O apóstolo botou a mão assim e disse, meu Deus do céu, velho, o que é isso que tá acontecendo aqui? Um bando de louco, e os caras pulando. Eu disse, os caras que eram da torcida organizada, meu irmão, os caras tá agora na torcida de Cristo, deixa os caras. O apóstolo disse, foi muito lindo, eu tenho até hoje esses vídeos. Ele disse, gente, foi lindo e tal, mas como aqui tá climatizado, não dá. E eu falei, realmente, gente, foi lindo, foi massa. Local aberto, né? Mas foi, local aberto a gente faz aqui, não dá pra gente fazer e tal. Os caras, rapaz, se for que ia pegar um maior da próxima, eu digo, não, pelo amor de Jesus. Sabia nessa loucura assim, porque era a coisa que os caras faziam antes. Sim. Os caras iam pro trapichão, meu irmão, brigar com a torcida, com a torcida. Aí hoje os caras estão na igreja, meu irmão. Tem a oportunidade de entregar tudo ali, de se expressar ali, sabe? E é isso, meu irmão. É uma geração de malucos. Ainda falando sobre ousadia e tal. Teve alguma vez assim que precisou tomar uma atitude ousada que mudou o rumo da tua vida? Não necessariamente dentro da igreja, mas na área profissional, enfim, qualquer área assim. Já várias vezes. Tu hoje tu hoje empreende, mas tu empreende com fotografia, tem mais alguma coisa não? Tenho, eu faço hoje assessoria de comunicação, né, política. Isso. Eu tenho alguns clientes, Messias, faço a Câmara de Vereadores aqui em Rio Largo. Tem a minha empresa, né, que é a pastelaria, né, o pastel do Bahia também hoje. Sim. Eu sou pasteleiro, eu faço pastel, a galera, tu faz, eu digo, sou eu que faço, da tarde sou eu que faço. E isso foi algo poderoso, assim, que foi uma chave que virou quando eu fiquei desempregado. Uma ousadia mesmo, louca, assim, que Deus me deu. Se você me permitir de eu contar aqui como foi que aconteceu. Oxi. Eu trabalhava como... Pelo amor de Deus. Trabalhava como secretário de comunicação de Rio Largo, 2017 a 2019, na época do ex-gestor. Aí a equipe de comunicação, não sei se vocês lembram, logo no início do Simplicidade de Trabalho ali e tal. Era eu com a minha equipe ali, eu trabalhei 3 anos ainda com o antigo gestor e já era da igreja. E nesses 3 anos eu tentava ir para Porto Seguro, que é um congresso do resgate da nação. M12, do Renê e tal, da nossa igreja e tal. E eu tentava ir, e a gestão não permitia tal. E chegava no 2º ano, eu tentava ir, não deixava. No 3º ano, quando chegou no 4º ano, eu fui demitido. E você sabe, quem trabalha em prefeitura, você sai, né? Não tem direito a fundo de garantia, seguro, nada, né? Você sai do jeito que você entrou. Eu cheguei em casa e disse, filha, tem uma notícia boa e uma ruim. Você quer saber qual? Ó? Que a gente vai poder ir pro congresso. Eu quero logo a boa. A gente vai pro congresso e Porto Seguro. Ela, glória a Deus, ele deixou. Eu digo, não, é porque agora eu tô desempregado. Eu tô desempregado. Ele, como é que a gente vai? Eu digo, agora que a gente pode, vamos na fé. Eu peguei uns troquinhos que eu tinha e tal. Fui pra Porto Seguro. Chegou em Porto Seguro, desempregado. Só tava com aquele dinheiro ali e tal. Cara casado em casa sabe como é, né? Quando eu chego lá, recebi uma palavra de oferta. Na palavra de oferta, eu falei mistério, irmão, na palavra de oferta. Nunca vi um negócio daquele, não. Eu chorava que nem um menino na palavra de oferta, meu irmão. Disse, meu Deus do céu, ele disse, parecia que era pra mim. Entreguei tudo, peguei tudo. Falei com a minha esposa, e aí? Ela disse, Deus tocou no seu coração, filho, entregue. Disse, aí daqui a pouco a gente liga pra família, pede algum dinheiro pra gente pelo menos comer, né, aqui, né? Peguei na mão dela aqui, nós oramos e fomos lá. Entreguei tudo que eu tinha. Na ousadia, meu irmão. Quando eu cheguei lá, que entreguei, na volta, digo, vamos ligar pra tua irmã, que ela fala aí com o pessoal. Faz na época não existia Pix, né? Digo, faz um TED pra gente concluir aqui o congresso, né? Comer e tal. Se manter aqui, né? Se manter. E foi, o pessoal fez uma transferência, a gente pegou o dinheirinho, se manteve. Mas quando a gente chegou em Rio Largo, a gente não tinha um centavo. Mas de verdade, quando eu pisei em Rio Largo, Deus mudou a minha vida. Quando eu pisei, Deus começou a me dar estratégias poderosas, meu irmão. Por causa de um posicionamento ousado que eu tive naquele lugar. Primeiro, de ir sem dinheiro. De ir desempregado. Segundo, de gerar o extraordinário lá sem eu ter nada. Mas quando eu voltei, ele começou a transformar a minha vida. E hoje, a minha vida financeira foi transformada, Lulinha. Eu vou dizer uma coisa pra você. De uma forma poderosa. Aí. Pra você ver. Não, e Deus começou a mudar a minha vida a partir daquele dia ali. Deus, ele mudou a minha vida financeira depois daquele dia.
E assim, de lá pra cá eu sempre vivo na ousadia, assim. Às vezes eu olho, eu já tive célula com 3 discípulos. E hoje eu tenho uma célula com quase 60 ativos, né? No grupo, mais de 80. Mas isso na ousadia. E sempre vai ser assim. Eu quero deixar um legado. Eu tava até conversando, eu fui pro jiu-jitsu, encontrei um menino. Ele veio falar comigo, ele disse: Alan, eu sou da Assembleia, você não lembra de mim, mas eu era muito pequeno. E você saiu da Assembleia, mas você deixou um legado. Eu disse, fiquei assim, né, curioso. Ele disse: você mesmo jovem, você era ousado, você fez o que muitos até hoje não conseguiram fazer. Que era levantar uma adoração, porque na Assembleia de Deus era muito difícil você fazer esse mover de adoração lá. Eu sempre tive esse manto de adoração, né? Tanto que eu chego na Betel, ministro os hinos pentecostais. Eu acho massa quando tu ministra. Né? Mas sempre foi naquele, ele disse: Alan, você não sabe hoje, até hoje, os adolescentes que ficaram lá falaram que você foi um líder que foi diferente de muitos. Justamente por causa disso, porque eu fazia aquilo que muitos não faziam. E se entregar mesmo, de fato. Eu sempre falo com meus discípulos, até na sala eu disse: pronto, aqui, tá vendo aqui? Nós estamos falando sobre Jesus. Nós estamos falando sobre nosso testemunho, isso aqui é o nosso último culto. Eu sempre falo isso. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser que ele volte daqui a um ano, pode ser que ele volte daqui a um mês, pode ser que ele volte agora. Então, o nosso melhor, nós temos que dar agora. Eu sempre falo para ele: não espere para outro dia, passar hoje. Vamos para hoje. Né? Isso é muito poderoso. Mas eu gosto de ouvir também sobre essa área empreendedora e tal. Aí conta um pouquinho, pô, da tua Pronto, aí... Eu já tem a empresa que é de comunicação. Isso. Aí trabalha também com fotografia. Isso, assessoria assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação, a parte de gastronomia, né? Que é a pastelaria. Sim. E casamentos, né? Eventos, né? Que eu faço muitos casamentos. Com a fotografia. Com fotografia e filmagem, né? Mas foi assim, tudo isso partiu depois desse momento. Dessa minha ousadia de ir lá, né? Colocar dentro do seu tudo que eu tinha. Porque quando eu pisei o Pastel do Bahia, vocês lembram? Era só de manhã. Era só de manhã. Só até meio-dia, se não me engano. Era até meio-dia. À tarde faz. Então, o Pastel do Bahia era até meio-dia e eu era um cara que nunca tive contato com aquilo ali. Mesmo trabalhando ali, eu passava caldo de cana, fazia ali, mas para fabricar, não. E para eu abrir a pastelaria à tarde, eu tinha que aprender a fabricar. Do nada Deus falou: vá lá, na casa do Bahia, e você fala que você vai aprender a fazer pastel. E ele vai lhe ensinar. Eu disse: Bahia, quer me ensinar a fazer pastel? Eu lhe ensino, meu filho. Tu quer fazer pastel, Alan? Se melar todo de farinha. Aí o cara vê, né? O cara todo arrumadinho, não sabe, meu irmão. Quando chega meio-dia, tô todo sujo de farinha, todos os dias, no meu secreto. Sabe? E Bahia começou a me ensinar a fazer pastel. Eu aprendi a fazer pastel. Eu lembro que até hoje, na primeira semana, quando eu comecei a fazer pastel sozinho, a minha esposa ligava pra mim: Alan, não é pastel chinês, não. Fazia fininho. Saía fininho, saía... Aí eu disse: meu Deus, me ajuda, foi o Senhor que me deu estratégia, porque eu preciso, né? Vamos aí, Senhor, me dá aí. Ele disse: vamos lá. Eu tive a ideia de fazer um molde de alumínio. Peguei um molde, mandei o Bahia. Bahia faz um pastel perfeito aí. Ele fez um pastel perfeito, do tamanho perfeito, o padrão dele. Aí eu peguei uma trena. Aí saí medindo, eu digo: vai ser tanto por tanto. Aí cheguei lá, mandei o cara fazer de alumínio um molde. Ele fez um moldezinho, eu digo: agora não é o tamanho, não. Aí eu fazia a massa daqui a que fechava, aí botava o molde, aí cortava, aí ia pro outro. Poxa, olha, horas e horas pra fazer isso. E Deus começou a moldar. Hoje eu fabrico os pastéis, não é igual ao Bahia, porque ele é o Bahia. Mas hoje a gente consegue dar prosseguidade, né, a esse legado que ele deixou, para honra e glória do Senhor. Não é? Era poder trazer no pastelzinho pra gente. Né? Inclusive. Eu vou mandar. Inclusive, na próxima, quando eu tiver aqui, eu vou mandar. Com certeza. No outros podcasts chega. Chegar os convidados aqui, bota a marca aqui, é bem bonito aqui. Vai chegar assim, em nome de Jesus. Alan, ainda tem tempo? A gente tem tempo? Pronto, beleza. Eu queria saber, assim, por que nem tudo são só louros, vitória? Tem também aprendizado, né?
Ou algo que não dá certo e tal, Com certeza. né? Tu tem alguma aprendizado através disso? Meu irmão aprende todos os dias. Nós que, nessa parte do empreendedorismo, a gente tem que arriscar para tentar acertar. Na vida com Cristo também, muitas das vezes a gente excede o ponto. Puxa, era para eu ter segurado mais um pouco. É porque isso vai acabar. Assim, eu teve uma época que eu saía com os discípulos e ia para tráfico de drogas, assim. Mas aí chegou um tempo que a gente tava indo muito tarde. O começo da tua resposta me deu um gancho para uma pergunta. Vou tentar lembrar dela. E assim, aí eu ia lá e a gente evangelizava, a gente começava a ganhar, mas a palavra também diz, né? Vigiar e orar. Hein? Porque teve uma época que a gente foi que tava tendo uns policiamentos passando lá e era arriscado a gente tava ali. Sim. Eu disse, por que a gente não faz à tarde? Por que a gente não faz outro dia? Porque a noite é mais perigoso, sabe? Então, essa vida a gente sempre aprende algo, né? A gente sempre tem que ter essa visão de aprender, né? E muitas das vezes errando. Sim. Agora, o segredo é, mesmo errando, que isso não seja um desânimo, né? Porque o que é que acontece? Que as pessoas fazem do erro uma ponte para desanimar. Sim. Para ficar no caminho. Não, meu irmão, não deu certo, vamos corrigir os pontos e vamos fazer de novo. De uma forma diferente agora. Então, a vida com Cristo, somente quem lidar com pessoas, a gente vai... É sobre isso que eu quero falar. Hoje tu tem uma célula de 60 pessoas, como você falou, 80, 60, 80. E aí, a gente sabe que lidar com gente é um pouco complicado, porque às vezes eu quero saber assim, como é que tu faz pra lidar com questão de atenção, porque porque discípulo gosta de receber a atenção do líder. E aí, às vezes você acaba, às vezes até sem, não de forma proposital, acaba não dando atenção. Não dando uma atenção a um e dando às vezes uma atenção a mais a outro, e às vezes um pega e já se chateia e já não vai mais pra célula. Eu até falei eu tive um discipulado semana passada. Foi um discipulado muito cirúrgico, sabe? Eu até depois quero um tempinho pra contar um testemunho que eu tenho muito poderoso depois. Eu achava que não ia chegar a 20 minutos. Eu disse, Senhor, vai ter argumento pra isso, já vai acabar. Tá tudo bem, conversa. É sempre assim, né? Quando tá ficando boa a calma. Nem sempre. Tem uns que com 20 minutos... Meu Jesus amado. Não é fácil não, meu amigo. Então vamos lá. Isso é muito poderoso porque assim, o mover celular, isso é natural. Que natural é esse? O mover celular, ele é movido por os 4 pilares, né? O ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se a gente não consegue trabalhar esses 4 pilares, o mover celular, ele não se propaga, ele não anda, ele estagna, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu ganhei uma turma de discípulos, eu já tô desde 2017 que eu tenho célula, né? Mas eu acho que de uns 4 anos pra cá foi quando as coisas começaram, tipo assim, eu consolidar mais os meus discípulos, foi quando eles começaram a entender, sabe? Começaram o chamado começou a florar dentro deles. Porque uma coisa... E essa questão da atenção, aí foi quinta-feira passada, no meu discipulado, a gente conversou muito sobre isso, porque é o seguinte, eu falei, quem é mais fácil? Você trabalha com o quê? Um exemplo. Eu hoje com representação. Representação. Mas vamos supor, no colégio lá, quem é mais fácil ganhar os professores? A Juliana, que está lá, ou eu que posso chegar lá em algum momento, fazer um evangelismo e... Quem é mais fácil ganhar? Né? Você que está diariamente ali. Então, eu comecei a dividir subgrupos de pessoas que eles mesmos ganharam e eu. Vamos supor, tem uma turma de Lourenço lá da casa onde a gente conversou. Eu falei, faça um grupo só com os discípulos de Lourenço. Aí eu fui ungir líderes, aliás, os meus colíderes regionais. Isso é muito louco. Aí eu fui lá em Lourenço, eu digo, os colíderes regionais é fulano, ciclano e beltrano, os 3 aqui. Vocês são responsáveis por essa geração de Lourenço. Quem tem que dar bom dia, mesmo que eu não dê, são eles. Entende?
Aí eles começaram a ter uma responsabilidade sobre a vida daqueles discípulos, que nós ganhamos um dia lá. Sim. Aí na Mata do Rolo, aí eu fui lá ungir os co-líderes da Mata do Rolo, os co-líderes do Tabuleiro, os co-líderes do Centro. E eles estão na escola de líderes. Vai chegar um momento que eu vou enviar eles, aqueles discípulos vão ser meus discípulos da segunda geração, mas primeiros da primeira geração deles. Então a responsabilidade que era só minha passou para eles. Aí hoje eles têm responsabilidade 100% de dar total atenção. Eu também gerenciando todos, mando a mensagem, mas às vezes eu esqueço de um, mas eles têm a obrigação de ir. Né? Isso é muito poderoso, né? Essa parte da liderança, que quando você termina o discipulado para ser enviado, agora não é sobre você, agora é sobre eles. Eu falei, foi derramado algo sobre mim. Não é mais através de mim, agora vai ser através de vocês. Vão ser derramadas uma unção sobre vocês, irmãos. E vai chegar um tempo que os discípulos de vocês vão ser enviados. Aí não vai ser mais através de vocês, é através deles. E assim a gente vai. Daqui a pouco a gente ganha a cidade. Alan, você falou que tinha um testemunho para falar. Uhum. Você quer ouvir? Quero. Rapaz, esse testemunho é muito poderoso. Sobre essa questão de ousadia, né? Eu sei que o tempo já passou, mas eu vou tentar ser bem breve nessa questão. Mas na época, quando eu estava na Assembleia, eu era muito novo, eu nem era casado ainda. E eu, um jovem, e sabe naquela época que você tá naquela vibe de tipo, meu irmão, eu tô buscando, e a gente só quer buscar tal. E a gente andar na rua com a Bíblia, peraí, vamos parar aqui, abre a Bíblia, bota o dedo, Deus quer falar com a gente. Tem essa... Não, peraí, Senhor, fala comigo, eu tô meio frustrado, vai, Senhor, fala. Aí você bota naquele nível ali, a gente naquela... E Deus se manifestava assim, sabe? Do nada vinha um cara com a faca no meio da rua, perto da gente, que era pra gente evangelizar. É assim, uma loucura, um monte de jovens assim. Chegou um tempo que a gente tava no ensaio do departamento de jovens, da Assembleia de Deus. E não tem o passaporte da Bel ali? Sim. Aí a gente passava todos os dias o passaporte da Bel, só que nessa época a gente trabalhava numa papelaria que ficava ali ao lado da antiga igreja, do Banco Bradesco ali pra cá, Suprimais, que era até do pastor Joilson Machado, um fortão. Era dele a papelaria e trabalhava eu, essa menina e mais 2 amigos nossos, que era tudo da Assembleia. E o líder era ele, o Joilson, né? E quando a gente largou uma certa vez, a gente foi... Não pelos passaportes da Bel, a gente passou direto, não tem um posto de saúde central ali. Sim. Tem um rapaz forte sentado em frente ao posto de saúde. E a gente fomos para casa. Aí dormimos, quando foi no outro dia de manhã, quando a gente volta, ele estava no mesmo lugar, sentado. A gente olhou, fomos trabalhar. Trabalhamos, quando a gente largou 5 horas da tarde, quando a gente volta, a gente não foi pelo passaporte, fomos direto. Quando a gente passa, ele estava no mesmo lugar. Aí eu disse, Senhor, quando já ativou, fomos para casa. À noite fomos para o ensaio do departamento. Quando a gente sai do ensaio do departamento, a gente foi pelo passaporte, para passar pelo centro, mas quando a gente chega perto do passaporte, ele estava ali, em frente ao passaporte. Onde fica ali a galera bota as mesas. Isso, as mesinhas. Ele estava sentado ali. Eu disse, eu vou lá. Com essa minha amiga. Vou lá. Ela disse, bora. Eu vou também. Porque a gente já tava, digo, não é possível. Ele não parece mendigo. Ele não tinha jeito de mendigo. Mas estava lá e era sempre sentado sem fazer nada. Eu cheguei lá, eu digo... E podia ser uma coisa que tava ali e você nem percebesse. Agora você percebeu uma coisa que chamou. Cheguei lá e... Opa, tudo bem? Como é seu nome? Eu não lembro o nome dele. Faz muito tempo. Ele conversou, disse... Ele não falava muito. Eu disse, você tá com fome? Ele... Com fome. Eu disse... Não, vamos... Você quer nos acompanhar? Eu disse... Nádia, vamos... O nome dela é Nádia. Nádia, vamos... Eu morava ali perto da Praça Padre Cícero. Eu disse, Nádia, vamos levar ele lá pra praça. Vou lá em casa, pego um monte de comida. Tem alguma coisa aí. Tu crê? Ela disse, creio, bora. Ela foi lá, pegou um monte de negócio de café. Eu peguei, mãe, o que tiver de comida, bota aí. Ela botou arroz, botou uns negócios, umas carnes, botou pão. Chegamos lá na praça, ele lá sentado. Ele foi com a gente, chegou lá na praça, ele sentado. Ele comia, que caía assim, desesperado. Eu disse, calma, rapaz, é tudo seu. E ele comendo, aquele negócio... Depois que terminou, ele parou e disse, agora
Agora eu quero ouvir. Você é da onde? Aí ele disse, eu sou de Fernão Velho. Eu disse, mas você tá fazendo o que aqui? Ele disse, eu não queria falar não. Eu digo, não, rapaz. Aí fui trocando ideia, tal. Você tem quantos anos, tal? Eu acho que ele tinha uns 40 e poucos anos, quase 50. Só que ele era muito gordo. Eu disse, mas o que foi que aconteceu, rapaz, na sua casa? Não, porque ele sempre fica mandando eu sair de casa. Diga ele quem? Eu disse, ele começa a orar aí. Ela começou a orar e eu em espírito orando também. Ele dizia, não, quando eu chego em casa eu escuto uma voz dizendo, sai daqui, você tem que sair daqui. Se mate, se mate. Aí eu... E ele diz o que mais? Isso aqui, a que momento ele disse o tempo todo? Ele não deixa eu ficar dentro da minha casa. E só lá na casa dele acontecia isso. Aí eu falava, você crê que Deus ele quer restabelecer o que é dele, a sua vida? Ele disse, eu creio. Eu disse, você quer aceitar Jesus aqui? Pra gente simplificar, né? Porque eu conversei muito, eu disse, você quer aceitar Jesus aqui? Eu quero dar uma ordem. Eu, adolescente, jovem, digo, eu quero dar uma ordem. Para que você, quando chegar lá naquele lugar, você faça algo extraordinário, poderoso. Que através disso que você vai fazer, sua vida vai ser transformada. Ele disse, eu creio. Eu digo, dobra o seu joelho. Dobrou o joelho. Nós começamos a orar, começamos a derramar foi derramada uma graça ali naquele lugar, na praça Padre Cícero. Quando ele aceitou a Jesus ali, a gente se alegrou, disse, tá aqui o dinheiro, vou levar você para um local seguro amanhã de manhã. Você vai pegar o trem e você vai para casa. Tá certo. Ele vai fazer o quê? Eu digo, você vai, quando você chegar na sua casa, quando você abrir aquela porta, você vai dizer, em nome de Jesus, você não tem autoridade sobre a minha vida e nem sobre essa casa. Essa casa é morada do Espírito Santo. Comecei a declarar. E ele foi. E eu nunca mais vi aquele cara. E por que você está contando isso? Aí a gente vai chegar no ponto. Essa minha amiga, essa Nádia, ela trabalhou um tempo no Atacadão. E no Atacadão tinha um grupo de crentes, sabe? De evangélicos. Sim. E elas se uniam e oravam. Esse dia a gente vai para a cidade tal, para a casa de fulano. Aí no outro dia a gente vai para outra cidade. E nesse dia elas foram... Uma época eles vieram aqui para Rio Largo, o grupo das meninas, aí cultuavam. Na outra a gente vai pro Pilar. Foram pro Pilar. Chegaram no Pilar, aí a pregação, a bênção e tal. Eles adoraram tal. Foi aquela unção, o pastor, o pregador, tal, uma unção tal. Aí no final ele disse, uma certa vez, pastor da igreja, para honra e glória do Senhor. Ele disse, uma certa vez, 2 jovens na cidade chamada Rio Largo. Glória a Deus. Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Glória a Deus. A gente poderia ter passado despercebido. A gente poderia ter lanchado. Mas a gente opinou ser ousado. E aquele cara virou um pregador, um pastor, pai de família. Ele disse, eu não lembro como é o nome daqueles 2 jovens. Mas eles eram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu irmão. E esse é o meu... Desculpa. Esse é o meu maior testemunho, sabe? Esse é o meu maior testemunho que eu tenho. Porque não foi para querer... Mas foi para... Sabe? O meu chamado, o nosso chamado, né? Que é pregar, meu irmão. Ganhar almas, né? Independente de quem seja. Depois daquele dia, eu entendi do que você queria para mim. E até hoje, quando eu fui para o encontro com Deus, eu saí do encontro com Deus e disse assim, todos os encontros, eu vou levar alguém. Para que seja transformado da mesma forma que eu fui transformado uma vez. E assim tem sido, né? E assim tem crescido a geração. Aí quando você vê uma célula um monte de gente e tal, eu não faço questão de ter quase ninguém da igreja. Mas o traficante, o cara problemático. Até um tempo atrás tinha gente polêmica dentro da nossa célula. Pra honra e glória do Senhor, irmão. Pra honra e glória do Senhor. Jesus, ele veio pros doentes. E é isso, velho. É isso. Eu queria, pra gente encerrar,
eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui olhando para essa câmera, tanto para jovens que já estão, né, no caminho do Senhor, para passarem a usarem, tanto para quem não é ainda, né? É o que você sentir de falar aqui, tá? Amém. Para você que já é cristão, né? Você só vai desfrutar algo do Senhor poderosamente quando você começar a fazer algo poderoso também. Eu sempre falo que Deus ele é atraído pelos extravagantes. Né? Eu costumo dizer que são esses extravagantes, né? Que chamam a atenção de Jesus. De não sermos só mais um sentado no meio da igreja, ou todos os domingos sentado no banco da igreja e cultuando, mas que você seja algo diferente ali. Sempre falo para os meus discípulos, diga assim, eu não seja só mais um aqui, célula, mas seja um multiplicador dessa graça. E para você que não é cristão ainda, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, Jesus. Não existe algo melhor do que a gente estar na presença do Senhor. Tudo isso vai passar. Microfone, celular, casa, carro. Daqui a 100 anos ninguém lembra nem quem foi a gente. Na verdade, eu vi algo sobre isso, é poderoso, né? Muitas das vezes até uma foto que até um tempo vão lembrar e daqui a pouco ninguém vai... Só vai ser só você e Deus, meu irmão. Naquele momento, quando ele voltar. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Não esperava por esse final aqui. Fiquei totalmente... Mas quero agradecer aos patrocinadores. Fabrício da Auto Casmonte, a Juliana Meligoni, em nome de Blackbird. E ao Raí aqui do estúdio e a Costurazil. Quero agradecer a Costurazil aí. E não menos importante, o meu convidado aqui, Alan, nosso convidado. Uma honra, que honra, meu irmão. Que bênção esse episódio foi. Quero agradecer demais por isso. E é isso. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus aí. Tamo junto. Tamo junto.